Claro. Não quero me desfazer da minha ganga, não. Eu demorei muito para chegar aqui. Demorei muito. Não foi de um dia pra noite que alguém me acha que é exclusivo. Morra, vou virar exclusivo. Então as coisas respeitam ele. Você disse dos animais, isso existe realmente. Do outro lado nós temos respeito por aqueles. Assim como existem grandes dragões do outro lado também, são espíritos que conseguem plasmar formas desse tipo, desse nível. Aí você chega lá apenas com um vestido assim, como os vivos, você não vai bater cabeça ou vai enfrentar. Sacinho! Aí o negócio fica feio, né? Eita! Porque o bicho levantar só os olhos, que é 10 vezes mais maior que você, aí você olha isso é um poder mental de um espírito que ele consegue plasmar. Olha! Aí tu tem que bater cabeça. Aí se não bater cabeça, é dizimado, né? Olha Beelzebub, olha Beelzebub, olha Beelzebub, tô te chamando na quimbanda, olha Beelzebub. Olha Beelzebub, olha Beelzebub, olha Beelzebub, ele tá te chamando lá em Ganga. Olha Beelzebub, olha Beelzebub, olha Beelzebub, tô te chamando lá em Ganga. Salve suas forças. Para o eixo! Salve sua magia. Salve! Deu meia-noite, galo preto cantou, voz de preto berrou, pois eu percebo quem chegou. Salve, seu Exu! Satisfação, muito obrigado, viu? Salve suas forças, seu moço. O senhor gostaria que eu colocasse a sua licença? Salve as luzes. Salve! Olha quem vem lá no portão. Olha quem vem lá no portão. De café, cartola e de pé no chão. De café, cartola e de pé no chão. E olha quem vem lá no portão. Olha quem vem lá no portão. De café, cartola. De café, cartola e de pé no chão. De café, cartola e de pé no chão. Será seu Beelzebub? Será, será? Será seu Beelzebub? Será, será? Será seu Enganga? Será, será? Será seu Enganga? Será, será? Meu pai tá em Ganga, minha mãe Tata Maria. Meu pai tá em Ganga, minha mãe Tata Maria. Pelo jeito que eu tô vendo, eu tô no meio da bruxaria. E pelo jeito que eu tô vendo, eu tô no meio da bruxaria. E bruxo de Ganga. E
Salve a força do bode preto. Salve a força da magia negra. Salve a força das graças. Salve a força do demônio. Salve a força do diabo. Salve a ganga. Claro, Exu. Que é isso, moço? O que ele tem isso pra mim? Seu Exu, qual é o nome do senhor? Beuzebu, Por que o senhor tem esse nome? um antigo feiticeiro que matou muita gente com doença. Por isso me associei a esta divindade. Quando as pessoas dizem esta divindade não se manifesta, não estão errados. E o senhor não é essa. Explica essa diferença para as pessoas que ainda confundem isso um pouco. A divindade Beuzebu não pertence mais a esse mundo realmente. Mas os espíritos antigos que aqui habitaram ainda a cultuam do outro lado do astral. E esses espíritos, digamos assim, que são poucos, que são sacerdotes deste lado, que cultuam essa força, se denominam Exus Beuzebus. E é aqui como eu, um deles, aqui estou eu. O que dentro da sua encarnação levou a pertencer a esse tipo de sintonia dessa falange de Exu? Manipulando muita magia negra, né? Muito feitiço para destruir o outro. É por isso que estou aqui. Porque magia negra que mexi não foi essas coisas que hoje em dia o povo diz que faz. Matar um bode para mim era nada. Para mim era festa. Magia negra era sete defunto mexendo com os corpos e tudo, putreficado para fazer eu morrer. Um dia eu morria. Se eu fosse bruxo, protegido, era dessa forma. Vingar-se de um inimigo, furando os olhos. Não vou aprofundar para que as pessoas não se assustem. De certas pessoas, a gente furava os olhos de certos escravos, mentalizando que ao furar aqueles olhos, o outro perdesse a visão, o inimigo sofresse. Então, pegavam os escravos, não estou dizendo uma época de agora, escravos antigos, de outras épocas, não negros ou coisa do tipo. Escravos de outras épocas, porque sempre existiu escravos. Então, a gente, hoje em dia, as pessoas mentalizam a energia negativa usando frangos, bode, torturam esses animais para alcançar um objetivo negro. Naquela época a gente usava os próprios vivos. A gente tem um pouco da noção do que o senhor falou quando se estuda um pouco do voodoo, onde eles imandam um objeto e associam-no com a pessoa, e aquilo que for feito no objeto, a pessoa sente. Esse objeto ou boneco, para vocês, era um ser humano. Exatamente. Nossa. Era um ser humano. Fora as forças que eram cultuadas, que eram cheias de ossos, de sangue vitalizado humano, era muita coisa pesada. A gente comia carne humana para se alimentar das energias. Uma magia que não tem mais por aí. Então, cultuar Bezebu, quem diz que cultua essa força do dia de hoje, não sabe o que está falando. Porque para cultuar ela tem que ser muito bruxo mesmo. Por isso que ela é cultuada do lado espiritual, pelos Exus e pelas
das pombageiras não significa que há pessoas que não a cultuem na terra. Há pessoas que pagam o preço devido que a força exige e que tem os resultados que a força pode oferecer, mas que é muito raro, muito difícil de se encontrar. Algumas pessoas falam de Lúcifer, Beelzebub e Astarote como a trindade do inverso. O que o senhor pode nos ensinar a respeito desse assunto? E que não são nomes que devem ser pronunciados de maneira superficial e vã. Por quê? O povo mistura muita coisa, gosta de inventar. Não funciona assim do outro lado. Essas entidades demoníacas cultuam forças, deuses e elementos antigos. Isso é uma verdade, é um fato. Eles cultuam deuses ligados à magia negra do passado. Espíritos que cultuaram essas forças. Isso é um fato, mas não existe essa coisa de trindade que o povo inventa. Isso é inventado pelo povo que gosta de história para contar, para ouvir. Dentro do contexto de espiritualidade, dentro do caminho dos Exus, se encontram seres espirituais mais poderosos, com poder mental maior que o nosso. E é assim que é. Qual é a diferença, seu Beelzebub, de uma falange como a vossa para uma falange como a de um Tata Caveira, por exemplo? Quem pode manda, obedece quem tem juízo. Essa é uma lei desse lado de cá. Então, quando o espírito mais forte que você tem que se escravizar a ele, para você continuar desse lado de cá, digamos assim, com certos benefícios, você se escraviza a ele, vai trabalhar na falange dele, e esses espíritos, normalmente, eles não controlam só uma falange. São várias coisas do mesmo, de diversos espíritos, de diversas vibrações. Mas a pergunta que você disse é a comparação entre o Exu Beelzebub e o Tata Caveira? Sim, as duas falanges. Qual é a diferença? Tata Caveira são espíritos ligados a muita calúnia, a muita caveira, muito osso. A isso, eles vivem na calunga. Os planos de morada dele normalmente são embaixo de cemitérios. Eles têm impérios embaixo de certos cemitérios, entendeu? Não é em cima, é embaixo. No subterrâneo, entra-se um império lá dentro, entre os caveiras que mandam, entre o chefe lá dentro. Sim. Tá entendendo? Agora, um Exu Beelzebub, normalmente ele tem um templo dele embaixo de um templo de magia negra. Não seria dentro da calunga. Então, embaixo de um templo onde se pratica magia negra, o Beelzebub deve ser cultuado. Seja como espírito, seja o que você quiser acreditar, mas ele tem que ser cultuado porque ele é o que comanda a vibração da magia negra. Certo. Então, enquanto um Tata Caveira comanda uma calunga, um Beelzebub comanda um templo de magia negra. Então, tem uma hierarquia, mas não é essa questão de trindade, essa coisa assim. Tem uma hierarquia espiritual, realmente, mas não é tão fantasioso como o povo imagina. O que faz um espírito chegar na graduação? O que faz um espírito chegar numa graduação de Beelzebub? De Exu Beelzebub? Perdeu muita coisa relacionada à magia negra dentro da feitiçaria, né? Tem que
que ser muito feiticeiro, tem que ser muito mal lá dentro. Tem que fazer muita coisa ruim para os outros para você chegar numa vibração e conseguir entrar numa falange dessa. Cada um você na falange, ele comete as vibrações. Sem falange que é mais leve. Vai ficar pesada. Beelzebub nunca vai ser um espírito que vai ficar dando passo nos outros, né? Claro. O senhor, me corrija se eu estiver enganado, passa uma vibração para a gente que está vendo, que está estudando com o senhor, de um espírito muito dissociado da personalidade com quem o senhor conversa. É como se o senhor fosse assim, uma pessoa fria que emana se dane você e cada um com aquilo que o seu conhecimento pode comprar. É mais ou menos assim isso que o senhor emana? Eu falo com todos, com o pobre e com o rico, com quem tem dinheiro, com quem não tem, atendo todos. Talvez seja pela minha coroa que você sinta essa vibração, um tanto imponente, um tanto poderosa. A coroa faz as pessoas despertarem esse sentimento dentro delas. Corão, uma coroa magística, digamos assim. E quando a gente recebe uma coroa do outro lado, não é uma coroa física, material, igual os homens pensam. Qualquer espírito ou ser humano sente a vibração daquele espírito, que ele tem um alto escalão, uma força diferente, uma serenidade que passa um alto poder de controle sobre tudo que ele faz. Uau. É assim que funciona, que a magia se decorre, que as coisas acontecem desse lado de cá. O que aconteceu com o último espírito que subestimou a sua força? Escravizado, é assim que acontece com eles. São escravizados, são detidos, são aprisionados, são torturados. É isso que acontece, não tem outra opção. Eles são acorrentados, hipnotizados. Muitos que me enfrentaram. Mas tem uma coisa do Rajesh que é um pouco diferente dos homens. Normalmente, quando o espírito tenta desafiar um ao outro, somente Exu contra Exu, o mais fraco, quando vê que perdeu, bate cabeça no pé do outro. É diferente de vocês que iam tentar, digamos assim, reverter. Eles sabem, eles veem a percepção, veem o poder que o outro tem. Então eles tentam vir, quando vê que o outro é mais forte, bate cabeça, porque eles reconhecem, porque eles têm uma falange, porque eles têm uma hierarquia. Um ego qualquer, não estou dizendo um ego qualquer, um espírito perdido. Mas o Exu sabe quando o outro é mais forte que ele. Se um médium capita, olha lá, não mexe não, porque você não mexe no peso tão pesado para demandar. Aí o bicho pega. Se o médium tentar mandar o espírito lá, o espírito sai queimado. Aí o espírito chega lá, tem que bater cabeça no meu pé, né? Nossa. Aí a pata. O senhor se plasma como no astral? Um bode. É um bode, metade bode. Certos físicos humanos. Tanto é que as pessoas que vieram aqui já viram olhos negros profundos. Os olhos são totalmente negros. A barba de bode, as patas negras, a mão é diferente, é demoníaca, os chifres. É assim que a gente se plasma. Eu reconheço minha falange e tenho orgulho dela. E na cabeça de muitos espíritos por aí, é isso que se faz valer. Quanto mais assim o espírito é, mais ele mostra quem ele tem, o poder que ele possui, a força que ele é. E é assim vai. A gente estudou com a dona Sete Facadas,
sabe a força dela. E a Inclusive, ela está aqui, olhando bem para tua cara, fumando o belo do cigarro dela, que ela não se desfaz por nada, está dizendo. Que assim seja. Seu Beelzebub, a Dona Sete Facadas nos ensinou que quando vocês se plasmam na forma de um animal no astral, aquele animal que é mais, não vou dizer peçonhento, mas aquele que bota mais medo, vamos citar uma diferença, ela citou o escorpião, mas vamos dizer uma serpente gigante comparada a um lobinho. Ah, eu sou um lobinho. A outra não, eu sou uma super Tem serpente. essa diferença. Tem essa diferença. A diferença também na aura do espírito. Quanto mais negra, mais densa, mais os outros veem que aquele não é um espírito comum. Porque para você ter uma aura tão negra, tão negativa, com uma magia tão forte em volta, é porque você tem que ter muito pacto, tem que ter muita coisa kármica. Em certos lugares do astral, quanto mais karma você tem para, digamos assim, tivesse que pagar, mais respeito você tem lá dentro. Quanto mais karma a pessoa tem para decantar, claro. Mais a energia negra em volta da pessoa, a aura da pessoa fica muito negra, do espírito dizendo. Sim. Então, a força ali é muito mais forte para fazer o mal. E em certos lugares do astral isso é muito bem reconhecido pelos grandes magos e digamos assim, poderosos sacerdotes daquele lugar, que controlam muitas vezes a vida humana e a manipulam de uma forma muito... fazem coisas tenebrosas. De uma forma cruel. De uma forma cruel, exatamente. Claro. Então, quanto mais cruel o espírito, lá embaixo, mais gabarito você tem, mais força você tem, mais bruxo você é. E mais respeito você tem pelos outros. Principalmente quando o espírito sai daqui, muitas vezes, bem junto com os Exus, bem junto com os espíritos de ganga, com as forças da natureza bem controlada, bem bruxo mesmo. Ele chega do outro lado com a energia bem em volta dele, mostrando o que ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele cultuou. Então as forças respeitam ele. Você disse dos animais, isso existe realmente. Do outro lado nós temos respeito por aqueles. Assim como existem grandes dragões do outro lado também, são espíritos que conseguem plasmar formas desse tipo, desse nível. Aí você chega lá apenas com um vestido assim, como os vivos, você não vai bater cabeça ou vai enfrentar. Sacinho! Aí o negócio fica feio, né? Eita! O bicho levantar só os olhos, que é 10 vezes maior que você, aí você olha, isso é um poder mental de um espírito que ele consegue plasmar. Olha! Aí tu tem que bater cabeça. E se não bater cabeça, é dizimado, né? Nossa! Então o senhor abriu aí uma nova janela de compreensão. O animal que é plasmado por um espírito no astral e o seu tamanho tem ligação direta com o poder mental que ele tem. Exatamente, é isso aí. Exatamente, é isso aí. Nossa! O animal vai representar a força antiga, a força que ele cultuou, a força que ele se reverenciou. E é claro, né, quem tiver juízo vai abaixar a cabeça. Reconhece, você não consegue ficar. É uma coisa que você não consegue olhar para a cara. Você abaixa a cabeça assim, Nossa! e pede misericórdia, né? Porque é uma força tão tenebrosa que vocês estão além de compreender. Então, como está dando uma sete facadas, se apresente como uma grande cobra imensa, que pode comer muitos espíritos, muitos Exus por aí, não significa que não haja algo acima dela ou algo acima de mim. Claro. Então, as pessoas têm que compreender isso. Sempre há algo a mais e algo abaixo. A diferença é que quando um Exu sabe cultuar as forças de cima, ele ganha muito poder, ele ganha muita magia, ele ganha muita força.
Porque se esses espíritos de alto poder mental lhe abençoam, você tem uma força que consegue fazer muita coisa. Abaixo desses espíritos tão negativos, 2 experiências eu tive com dragões do outro lado. Vou contar para você. Opa, pois não, por favor. Quais foram as experiências que o senhor teve com os dragões do lado astral? Quando eu cheguei para virar Exu, com as minhas energias, com as minhas vibrações, um espírito, companheiro do outro lado, me levou até um certo. Era um velho da falange, de uma falange de uns Exus. Esse espírito me encaminhou e disse que eu teria muito caminho para ter uma falange muito forte, para ter um caminho, isso há muitos tempos. E eu fui e aconselhei com ele. E ele me guiou até encontrar, digamos assim, entidade que me daria as portas abertas dentro daquilo. A partir do momento que eu fui entrar para me pactualizar, a gente foi levados, não só era eu, tá? Tinha outros espíritos. Fomos descendo, digamos assim, como que eu vou dizer, algo subterrâneo, que era como se tivesse você que andar assim, dar uma volta, para você vai caminhando, como se fosse uma grande escada. Tinha uma espiral descendente. Exatamente. Você ia descendo. Ia descendo, e a gente percebia que o ambiente modificava onde a gente estava. Já era um ambiente negativo, mas digamos assim, que conforme a gente descia, sentimentos de ódio, de rancor, de ambição pelo poder afloravam mais forte em nós. Conforme descíamos aquelas escadas, conseguimos perceber isso. E fomos descendo, até a hora que encontramos uma porta grande e negra, a qual foi aberta, e quando se abriu, viu-se o tamanho da boca apenas, e uma fumaça negra que saía de dentro daquela forma draconiana que estava dentro atrás daquela porta, entendeu? E existia muita energia, como se, digamos assim, portais que passassem sangue para aquela energia, como se ela se alimentasse de fluidos sanguíneos que viessem de vários lugares, várias portas energéticas negras, entendeu? Então aquela forma ela apenas ficava ali dentro, respirando daquela energia, se alimentando. Ela não podia sair de lá, a vibração dela não contentaria, ela não conseguiria subir para outros lugares, por isso que ela estava naquela vibração. Dentro de você está conseguindo sentir o que eu estou passando, não está? Sim. Eu estou sentindo que você ainda sentiu ainda uma vibração até desse dragão por aí. Foi. Então, ao abrir aquela porta, vimos as fumaças negras. E foi feito o pacto pelo bruxo. O bruxo que nos levou até lá era que conversava em outro idioma, que era impossível a nós compreender. Ele conversava em uma outra linguagem, que nós não tínhamos conhecimento. Era uma linguagem para falar com os próprios dragões. Entende? Então, através daquilo, ele falou e pactualizamos. Ele foi o intermediário. Nós não tínhamos acesso àquela grande força, mas tivemos que ficar ajoelhados diante dela. E ela não falava conosco, ela não se dirigia a nós. Embora os seus pensamentos impregnassem tão forte em nossa vida, em nossa aura naquele momento, que obedecíamos todo o ritual como se estivéssemos hipnotizados, ao ajoelhar, ao levantar, ao entregar as mãos, ao abrir a boca para que fosse realizada em nossa língua, para que a nossa linguagem fosse consagrada ao mundo dos Exus e Pombogiras de Quimbanda. Esse foi o primeiro contato, a porta se fechou e a força do dragão continuava a se alimentar sobre esse sangue, e também vinha energias negativas muito pesadas em volta dele, que digamos assim que eram todas as mortes,
todos os assassinatos que através daquela força foram realizados, que alimentavam o coração e a deixavam em êxtase. Digamos que assassinatos, roubos, estupros, todas essas forças a alimentavam de certa forma como se a fizessem feliz, a fizessem contente. Não em questão de vitalidade, mas em questão de sensação. Já estou falando de quimbanda, tá? Claro, isso está. De coisa pesada sobre o que o dragão, não que nós nos alimentássemos disso, mas que o dragão que se alimentava dessa força, de toda essa energia negativa que acontece sobre o solo da terra. Então ele se alimenta como se fosse um êxtase, como se algo fizesse bem, como se ele falasse assim, bem feito que aconteceu, estou feliz, entende? E também se alimentava do sangue derramado pelos homens, em guerras, enfim. É um espírito muito antigo que se alimenta de forças negras. Ele não veio desse mundo. Então, para quem tem a crítica já de dizer que, como a vibração é muito diferente, não tem como ele se alimentar do sangue, o senhor está querendo dizer que é a vibração da intenção imantada no derramar de sangue que criava esse ponto de atração com o mais baixo. Você fala palavras diferentes. Bom, eu posso dizer que aquele ser, que eu não vou nem denominar como espírito, como eu sou, Sim. aquele ser se alimentava de tudo que era de ruim e sangue derramado. Não só não digo esse sangue derramado em assentamentos. Também esses se alimentam, digamos assim, os Exus e os magos que estão acima do Exu para manipular a força de uma casa, para dar ensejo aos trabalhos. Esses seres, esse sangue é supérfluo para eles. Eles se alimentam de guerras, de destruições, de massacres. É isso que os alimenta. E quando isso acontece, isso enche eles de força, de vitalidade. Para que eles continuem naquela vibração. O segundo, isso foi quando eu iniciei a minha jornada. Eu era espírito comum, desencarnei e fui iniciar uma jornada. Quando fui coroado, houve um novo encontro. Dessa vez, eu entrei. Quando estava lá, eu entrei. Era um lugar diferente, não era um lugar assim. Eu entrei num ambiente muito escuro, muito sombrio. Era tudo escuro, digamos assim, como se fosse um lugar, um império muito grande, uma sala muito grande, escura, muito tenebrosa. E aquele ser veio em minha direção de outros espíritos que estavam ali. E ele deu um assopro, um fogo que saiu da boca, como se fosse assim. No caso, através de sacerdotes, havia muitos sacerdotes, além de nós, com muitos poderes, que manipulavam aquela energia e que conversavam com aquele ser que, em minha vibração hoje, eu desconheço assim, eu não tenho não sou um mago para manipular esse dragão, para conversar com ele, não manipular, mas manipular a energia que ele via. Existe um mago acima de mim que tem esse poder. Eu sou um Exu, então, para eu um dia conseguir conversar, entrar na vibração desse espírito, eu teria que me tornar um mago negro, uma força antiga, uma força muito energética, muito diferente daquela que está na Terra. E eu não conseguiria nem, digamos assim, trabalhar tão efetivamente como um Exu. Mas tá. Então, através desses sacerdotes, nós somos coroados Exu. Existiam muitos falanges ali, eram mais de 1000 espíritos que estavam lá, recebendo essa força de ganga, essa força de magia negra. E através dessa coroa, nós recebemos um poder daquele dragão para conseguir manipular as forças de bruxaria na Terra. E através daquele dragão nós fizemos um pacto, que todo sangue vertido, toda a maldade que fizéssemos, seria, digamos assim,
um pagamento por aquele poder. Entendeu? Sim. Foram as 2 experiências que eu tive com esses dragões. Fora isso, não tive mais, apenas com os magos, a qual nós temos um contato, digamos assim, eles estão acima e nós abaixo. Exus, porque magos são bem superiores. Quais são os poderes que lhes foram outorgados a partir dessa cerimônia de coroação? O poder é dado a nós você decide como vai usá-lo, mas você precisa pagar o que você vai usar. Então todo poder tem um custo. Você vai pagar aquele poder, vai pagar com sangue, e não pode só fazer coisa boa para os vivos da terra, como a gente está fazendo consagrado a Exu. Existem hierarquias. Depois de Exu, de coroado, você vai para outros níveis que você nem precisa mais ficar descendo para incorporar. Trabalhar assim tão arduamente, né? Fazer feitiços, essas coisas. Você vai manipular espíritos que vão fazer isso para você. E através do sangue que nós alimentamos, através das coisas ruins que nós alimentamos, nós devemos pagar o dragão. É com a internet, paga o mago paga o dragão, e assim vai. Então, os poderes que me foram otorgados foi: não tem um poder específico, você vai ter poder para isso, você vai ter poder para aquilo. A gente ganha, digamos assim, o dom, a força daquele dragão, o poder mental. Através daquela força ali a gente consegue manipular, fazer as coisas acontecer. Na vida dos vivos, dos encarnados. Deixar os caminhos, trazer saúde, dar saúde, e assim vai. Entendeu? Dentro da quimbanda, é assim que acontece. É pago com sangue, a gente vai lá e faz o negócio acontecer. E através desse sangue é dado uma parte para outros espíritos, e esses espíritos pagam outros, e outros levam para esses. É como se ele fosse o presidente de uma empresa. Sim. Ele é o que vai lucrar mais. É. Digamos que eu seria um gerente e o mago um supervisor Do gerente. Então vai subindo. E o dragão é o que comanda tudo e que lucra em cima de todo mundo, né? E desce o chicote nas costas e quer que o povo trabalhe. Então você decide o que você vai fazer com o poder que foi lhe dado. O importante é você pagar aquilo que você recebeu, que você tem em suas mãos. Pago, está tudo certo. O que importa para esse dragão é o que você vai fazer com esse poder. O importante é que você dê o que ele quer. Então, um quimbandeiro tem que tanto, digamos assim, um espírito quimbandeiro tem também suas obrigações em fazer o mal. Claro. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele deve fazer o mal por causa dos pactos que eles fizerem. O senhor sabe que aqui, em muitas ocupações, a pessoa tem uma cota mensal, que se não alcançar, ela é dispensada, despedida, ela é mandada embora. É o mesmo, vocês? Tem uma cota de maldade por determinado espaço de tempo, a qual, se não cumprir, bem, acontece isso. No caso de tempo é diferente. Não é, você tem que fazer o mal em 30 dias, não é em 10 anos, não. Você tem que fazer o mal em tal intensidade para você pagar o que você recebe.
fez o mal em tal intensidade. Você tem uma certa intensidade para fazer essa maldade. Você fez o mal nessa tal intensidade, você está pagando. Esses espíritos, eles esperam, mas você tem que fazer o mal. Há cobranças, né? E nós sabemos, quanto menos você faz o mal, você menos perde poder. Você também perde o poder desse dragão. Então, chega uma hora que as coisas começam a apertar. E aí a gente traz pessoas para uma casa de quimbanda que procuram uma maldade. E aí é tudo manipulado. Nada é por acaso. Uma pessoa não chega numa casa de quimbanda querendo matar alguém porque decidiu na cabeça. Nós fomos lá, nós vimos a intensidade do ódio dela e falamos, é essa aqui que vai fazer o meu poder aumentar. E cada vez aumenta mais. No caso, um Exu, ele tem que manter o equilíbrio, mas ele tem que pagar as forças que ele recebe. Porque o poder que ele vem, pelo menos de quem manda, não vem de uma força superior, vem de uma força lá de baixo. Cabe ele saber utilizar o que ele vai fazer. Assim como as forças superiores também administram poderes em certas pessoas, ou tornam, digamos assim, né? E essas pessoas têm a capacidade de fazer o bem ou o mal nesses poderes. Supondo que Chico Xavier quisesse fazer o mal, ser um feiticeiro maligno, ele teria essa capacidade por ver os espíritos. Digamos assim, os espíritos não iam apagar. Ele teria essa capacidade, embora não fez. Embora muitos o tentassem para fazer. Tanto que muitos espíritos apareciam a ele de forma demoníaca, de forma satânica, de forma diabólica, tentando. Assim como apareceu para aquele homem, se curva diante de mim e te darei as riquezas do mundo. Está aí. A luz também dá poderes, mas cabe ao homem decidir se vai usar para o bem ou para o mal. Assim como as forças negras também lhe dão poderes, cabe o espírito decidir, o homem decidir se vão fazer para o bem ou para o mal. O importante, a diferença é que uma força superior que te dá poder, ela vai exigir que você pratique o bem, de qualquer forma. E uma força negra vai exigir que você pratique o mal, de qualquer forma. Nenhuma te coloca em travas no seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio faz parte da sua evolução. Está entendendo? Sim. Então, já aconteceu, obviamente, de alguém perder os poderes. Já. Como é que foi? Dá um exemplo muito próximo ao senhor, ou da sua experiência. Alguns espíritos foram, digamos assim, convencidos pelos do outro lado a virar a banda, né? Aí entra aqueles espíritos, quando conseguem, que muitos espíritos enganam, né? Mas quando tem um médium muito bom, do outro lado da luz, esse moço que eu acabei de citar, o velho aí, conseguiu converter muitos que apareciam a ele ao outro lado da luz. Perdeu os poderes e foi reencarnar, encaminhado urgentemente. Porque na hora que você perde o poder, você perde tudo. Forma animalesca, tudo que você tem poder de poder, você perde. Você renunciou ao seu pacto. Então, a partir do momento ali, você vai para a luz ou os caras que você prejudicou te pegar. E aí, para a luz, tem um alto preço a se pagar, né? Para quem fez muita coisa errada, acha que não tem. Tem que aceitar o juízo, né? Você vai ter que abaixar a cabeça para eles. É uma submissão de um lado e de outro. Por um lado, você tem o poder e fica. Por outro, vai ser mais demorado, você não vai ter poder nenhum, você vai sofrer. Embora você vai ter outras vontades bem futuramente, que você não teria como uma outra situação.
Na luz você ganha lá na frente. Nas trevas você ganha hoje. Mas Eu prefiro ganhar hoje. o senhor prefere ganhar hoje? Ganhar hoje que eu digo é por agora, enquanto eu estiver na minha vibração de ganhar. Claro. Não quero me desfazer da minha grana, não. Eu demorei muito para chegar aqui. Demorei muito. Não foi de um dia para a noite que alguém me acha que é Exu do Zebu. Morra, vou virar Exu do Zebu, não. É, que se diabo, velho, vou cortar teu chifre, vou cortar teu rabo, vou dar pra Exu comer. Diabo, velho, vou cortar teu chifre, vou cortar teu rabo, vou dar pra Exu comer. Dá sua língua, vou fazer um chicote, pra dar nas costas de quem fala mal de mim. Falei mal de mim, mas não falei por detrás. Pega ela, diabo, pega ela, Satanás. Falei mal de mim, mas não falei por detrás. Pega ela, Beelzebub, pega ela, Satanás. Olha, Exu. Veja todos esses assentamentos, todas essas forças. Aqui não cultuamos gesso nem pedra, cultuamos feitiçaria. Aqui dominamos forças e todos que estão aqui prestam forças. Existem espíritos que estão subordinados a nós, sete facadas, Churuzebu. No meu caso, no caso de Dona Sete Facadas, é um caso diferenciado dos outros. Nós temos uma casa de Quimbanda, nós estamos à frente de outros espíritos, nós assentamos as forças desses espíritos. Então é lógico que não somos qualquer um, somos seres sombrios que já cometeram muitas coisas ruins e cometem do outro lado. Embora nos revestimos com uma figura muitas vezes simples, normal, comum aos outros. Mas para quem vivencia Quimbanda, isso aqui sabe que é apenas um Exu, que sabe o que faz, apenas manipulando uma energia. Mas para quem está dentro de um ritual, é a gente virar no diabo mesmo. O bode aparecer para as pessoas de forma materializada. Então o negócio acontece. As pessoas que já me viram, às vezes até incorporado, porque o médium tem uma mediunidade de transfiguração, ele se modifica com os espíritos. Isso vai da ectoplasmia que ele tem. Então muitas pessoas perceberam o médium criar formas, digamos assim, diabólicas. Um bode se transformar na cara da pessoa e a pessoa está vendo o bode aparecer. Já pensou isso? Ó, louco. Então, tem gente que vê. Sim. Não pela evidência, mas porque transfigura, a ectoplasmia ela muda. E a pessoa consegue ver acontecer no rosto da pessoa. Eu não estou vendo um médio Everton na sua frente, eu estou vendo um bode. Um bode realmente, estou vendo com meus próprios olhos físicos. Um bode aparecer, muda totalmente a forma da pessoa. Sim. É assim que acontece. Então essa bruxaria, essas coisas assim são mais no segredo. E às vezes a gente gosta de mostrar para o público para ele se impressionar. Claro. O senhor falou sobre a diferença daquilo que se obtém e o gozo de determinado status no lado das trevas, que é mantido se vocês continuarem ali. O senhor... da escuridão. Perdão, lado da escuridão. E aí, no lado da luz, o senhor falou que tem também umas vantagens, só que são demoradas. Duas questões que eu tenho para o senhor
a respeito disso. Primeiro, que vantagens são essas? E segundo, será que é realmente melhor, porque comparado com a luz, permanecer na escuridão? Porque na escuridão o senhor tem que, eu tive essa impressão que vocês têm que estar sempre correndo atrás do prejuízo para manter o status, tem que estar sempre conquistando mais. E na luz, aquilo que você conquistou uma vez permanece com você. E você está disposto a pagar o preço que a luz vai te propor? Porque no seu caso, no nosso caso, eu não estou disposto. Pelo menos hoje. Claro. A resposta aí. Tem um preço, nada de graça. Acho que você vai chegar na luz, aí eu quero ir pra luz e tá tudo certo, agora todo mundo é amigo. Vai pra ver. Ficar em cima de uma cama vegetando, você tá disposto a ficar assim? Tipo uma vida inteira? Uma vida inteira. 2, Tendo que 3, ser maltratado pelos seus parentes, por exemplo. 5 vidas. Tendo que ter câncer no corpo inteiro, tendo que ver os médicos cortar o teu corpo inteiro. Tá disposto a isso? Eu não tô. Já pensou? Sentir uma doença comer o teu corpo inteiro? Você vir numa situação deplorável, não conseguir se relacionar com ninguém, não conseguir trabalhar. Ter parentes de repente torturando, falando mal de você, falando que você é um ser desprezível que devia morrer logo. Está disposto a isso? Porque você acha que você vai encarnar onde? Um espírito, numa família que te ama. Você vai encarnar no meio dos seus algozes para que eles te torturem. Como você torturou eles. Não é fácil, não, seu moço. Precisa pagar. É tudo sob suas medidas, cada um segundo suas obras. E eu não vou pagar isso, não. Vou ficar aqui no reinado. Vou seguir os recursos, pensar na cabeça de quem for. Não vou passar por isso, não. E digamos assim, que seria isso um dos preços que eu teria que pagar para deixar toda a minha luxúria. Você acha que eu pagaria isso? Nossa. Eu tenho um reinado. Eu tenho um império lá embaixo. Eu sou chefe de gangue, eu sou chefe de casa de quimbanda. E eu ainda tenho muito mais a crescer, porque eu ambiciono muito mais. Eu não ambiciono ficar aqui, não. Trabalhando com Exu. É um trabalho que eu gosto, mas eu quero crescer mais. E me foi prometido mais poder. Com 2 mais encarnações trabalhando com médiums, eu vou subir mais. Vou ser mais poderoso. E assim vai ser até o dia que as forças da luz reconhecer que precisam de mim, para mim talvez evoluir uma certa humanidade por aí. E vão usar os meus conhecimentos para fazer isso acontecer. Digamos que eles me consigam, me tirar daqui, e é muito difícil pelos pactos que eu tenho. Eu vou ser chefe, vou mandar, não vou obedecer. Vou manipular a força da natureza muito mais fácil que eu manipulo hoje. Então, para mim é lucro. Ao invés de ter que vir abaixando a cabeça, eu vou vir para ensinar aqueles que não sabem nada, que são animais, que estão saindo das cavernas, para manipular a força. É simples. Eu prefiro esperar esse momento acontecer. Digamos assim, ser degradado e os anjos caírem do céu. Eu prefiro que o céu se abra e eu vou ir para a terra para dominar mais nações. E aí daqui a alguns milênios, quem sabe? Alguns séculos, tudo depende do quanto eu vou me oferecer. Tudo é um jogo do outro lado. Olha. Não é igual vocês pensam.
você vai ter que se submeter, não. Espírito de luz que vem procurar a gente. Se precisar, de repente, evoluir uma humanidade, já vi muitos que tiveram que ir para outros planetas, aceitaram a missão de ir para outros planetas, não, digamos assim, sendo castigados, mas reparando os erros de outra forma. Por missão. Por missão. São espíritos negativos que vão lidar com seres negativos também, pesados, ruins, mas que vão dar uma luz a eles que eles já não têm. Eu prefiro ser convidado do que eu mesmo me convidar. E nessas circunstâncias que o senhor falou, é juntar a fome com a vontade de comer. Melhor esperar um pouquinho mais, já estou até aqui, né? Espera um pouquinho mais aí, e de repente aparece um lugar novo para mim, eles me encaixam lá em algum trabalho que eu possa realizar para dar uns saltos assim na humanidade. Nossa. Ser um sacerdote, ser uma pessoa que vai ensinar aqueles espíritos que não entendem de nada, que estão começando na vida primitiva agora a manipular a energia. E assim vai, e assim eu não vou estar com doença no corpo e vou estar reparando meus erros dessa forma, não sendo castigado para ter que alcançar. Então eu prefiro ficar na minha vibração hoje do que passar por isso daí. Cada um tem um caminho, né? Se eu já vi sair por essa porta, por que eu não posso sair? É uma porta difícil de abrir, mas ela abre. Muitos não têm essa oportunidade. Quanto mais ingressa do outro lado, depois para você, o preço também fica mais caro. Aí fica mais requisitado, né? E é assim. Se acontece ou você acha que esses seres demoníacos que nascem na Terra foram para fazer o quê? Foram acordos, né? Nossa. Espírito. Foram acordos que não era para eles destruir, para eles avançar. Entendeu? Claro. E de certa forma eles avançam, mas de certa forma eles também atrapalham. Eu vou atrapalhar muita gente, mesmo aceitando missões da luz. Mas eu também vou evoluir e fazer coisas com que aqueles espíritos evoluam mais fácil, digamos assim, e eu também evoluo com eles. Entendeu? Sim, senhor, muito obrigado. Seu Beelzebub, olha como o tempo aqui na Terra passa rápido. Sim, para vocês esse encarnado é. Já estamos no final desse encontro. E eu pelo menos tive a sensação que passou 15 minutos só com o senhor. Então, perguntar ao senhor o seguinte: como que está o aparelho mediúnico, se suporta um outro trabalho com o senhor de mais uma hora? Área que suporta. Suporta? Suporta. Puxa aqui, faz. Vira um dia. Ótimo, então. Quando não variar, ainda não tá bom. Então o senhor falou que sim, também o senhor fala que suporta, porque o senhor vai dar essa Exatamente. condição para ele. A gente come pra quê? Perfeito. Agora, segunda questão, o senhor faria daí um segundo encontro? Ótimo, então. Então vamos finalizar isso. Passa uma mensagem final para quem acompanhou o senhor agora, e na linha da Dona Sete Facada, o que o senhor passou foi muita sobriedade de assuntos muito profundos que está na nossa literatura, mas a gente tem muito pouco interesse de se aprofundar em tudo isso. É um conhecimento diversificado, diverso, né? Diferente. Sim, diversificado. Diversificado, exatamente. Obrigado pelas falas. Sim, senhor. Um conhecimento diferente, é uma coisa que a gente fala que é de maneira estranha para as pessoas e muitas vezes está nítido, mas é um conhecimento que muitas vezes a gente traz para o médium que consegue captar, digamos assim, mais aflorar esse outro lado, para as outras pessoas não. Uma coisa que eu quero dizer é: o conhecimento está acessível a todos. Busquem o conhecimento. Está acessível de que forma? Como que eu vou buscar esse conhecimento? Encontre as pessoas certas para esse conhecimento. Encontre as pessoas que não vão manipular esse conhecimento, que vão ser sinceras, que vão falar com toda a verdade do mundo para você o que elas devem
vivenciam que o que elas sabem. Porque muitas pessoas fingem um conhecimento que não têm, inventam, mas você vai saber, você vai sentir quando aquilo é verdade. Você vai saber que o Espírito está falando toda a verdade do mundo quando ele olhar para você e contar o interior, a energia que ele vai passar. É assim, não tem um segredo para negócio. É você ver, você saber que ali tem uma verdade, que o cara está te contando um negócio sério, que ele não está brincando com a sua cara nem te contando história, dizendo que ele é o bom, dizendo que ele é o maior de todos. Ele sabe dizer que ele tem um maior acima dele. Ele sabe dizer que ele tem que bater cabeça para outras forças também. Eu sou Beuzebu, mas eu tenho que muitas vezes rastejar no chão para chegar no pé do meu sacerdote do outro lado espiritual. Para bater cabeça para ele. É assim que funciona. Rastejar e o sacerdote reconhecer que ali tem um eixo de verdade, é só assim. Então tem coisas do outro lado, tem coisas desse lado que os espíritos não gostam de mostrar. Não gosta, querem se parecer os melhores, os bons, e são espíritos normalmente enganadores, que manipulam, que querem se sentir bom, mas pede para ele fazer um feitiço para ver se dá certo. Pede para ele mostrar algo de magia para ver se dá certo. Eu, pelo menos, eu reconheço toda essa hierarquia e eu mostro, mas e quem diz que faz e acontece, não tem nenhum assentamento, não sabe nem fazer um feitiço, não sabe nem materializar uma coisa. Isso só se aprende com bruxa antiga. Você aprende com qualquer coisa não. É muito fácil falar, mas quem fala também tem que mostrar o negócio acontecer. Boa. É assim. Pra mim é assim, não tem outra. Se você está contando história para o outro, você tem que ir lá e mostrar para ele o que você faz. Ah, mas eu não posso, porque é segredo de quem manda, porque é coisa, realmente, muitas coisas é segredo. Então fecha a boca e não conta o que você faz também. Se você fala que você faz e alardeia, eu não digo você contar uma experiência, aconteceu isso, mas tem gente que alardeia, entendeu? Sim. Tem gente que gosta de, eu faço isso, aquilo, faço isso, aquilo. Então se você faz tanto, comece a mostrar para as pessoas. Não fique só contando histórias, vá lá e mostre o que você faz. Porque é muito fácil falar, mas fazer é diferente. Você pode contar uma experiência, você pode não contar, mas sempre procure registrar aquilo para você mostrar para quem for, porque um dia vai chegar alguém que vai falar assim para você, então me mostra, eu quero ver. Eu tenho toda a fé do mundo e quero ver acontecer. E aí, você vai dizer para ela que é segredo, não pode mostrar, você vai dar desculpa? Que bruxa é esse? Então é assim, conhecimento vem, é bom procurar, mas cuide, as pessoas têm que cuidar dessas pessoas que falam demais. Quem fala demais e não se coloca pelo menos disposto a mostrar o que faz, porque tem coisa estranha. Narueixo. Seu Beuzebu, antes de começar o próximo, vou falar para o senhor duas questões que eu vou colocar, o senhor só responde daqui a pouco, por gentileza. A primeira é a seguinte: o senhor está aqui passando conhecimento para a gente. Esse conhecimento que o senhor está passando facilita o nosso autoconhecimento e logo o nosso desenvolvimento. Isso não seria o oposto à sua meta, que é fazer mal com intensidade? Calma aí, o senhor já responde. Segunda coisa, na sua visão, que potencial tem um espírito na luz que alcançou a mesma graduação que o senhor alcançou no lado da escuridão? Tá? Muito obrigado, e a gente já vai para lá então e já vai começar. E finalizando, quero agradecer ao senhor pela oportunidade de estudo com o vosso espírito aqui no Diálogo com os Espíritos. Muito obrigado, Sérgio. Harui. Esses animais, isso existe realmente. Do outro lado, nós temos respeito por aqueles. Assim como existem grandes dragões, do outro lado também são espíritos que conseguem plasmar formas desse tipo, desse nível. Aí você chega lá apenas com um vestido assim, como os vivos, você não vai bater cabeça, não vai enfrentar. Nossa Senhora!
ficar feio, né? Eita. O bicho levantar só os olhos, que é 10 vezes maior que você. Aí você, olha, isso é um poder mental de um espírito que ele consegue plasmar. Olha. Aí tu tem que bater cabeça. E se não bater cabeça, é dizimado, né? Aquilo que é de bom, você chama dentro de casa. Aquilo que é de ruim, você chama na rua. Tá aí a resposta. Nossa. Isso aqui eu passo para quem é dos mistérios, não fica ensinando. O povo é muito tapado, né? O povo não vê as coisas, o povo não consegue ter a lógica. Aí o Exu só pode ir lá de fora, te liga. Quer dizer que o Exu não entra na tua casa, ele não vê nada. Ele só te observa a hora que você sai de botão. Vai nessa. Vai acreditando que é assim. Deixa acreditar, né? Deixa acreditar. Deixa pensar que é assim. Então, normalmente o Exu, quando consegue intuir bem o médium, procura mostrar para ele, olha, aquela casa é séria. Vai lá que vai dar certo, ele sente o médium. Tanto que muitas vezes pessoas que vieram aqui tinham outros lugares para ir e não foram. Porque sentiram algo diferente aqui. Sentiram que aqui as entidades não vão ficar tapeando ninguém. Não vão ficar inventando coisas que não tem nada a ver com magia, com bruxaria, só para angariar dinheiro. O dinheiro que vem na minha mão é justo, é honesto, é verdadeiro. Eu estou trabalhando para isso acontecer. Você não quer o negócio? Eu vou trabalhar, vou fazer acontecer o que você quer, você vai pagar o preço que é para ser pago. Que mal que é isso? É um trabalho, não é nada de graça. Estou trabalhando, você não quer meu trabalho? Você não quer que eu faça aconteça? Então você vai pagar por isso, está tudo certo. E é assim. Seu Beelzebub, o senhor falou que manipulou uma energia agora. Qual o propósito? Evidenciar a magia que a gente carrega. Bruxo de verdade para mim é o que mostra. Quem bate no peito e diz, eu sou bruxo, eu faço acontecer, para mim tem que mostrar o negócio. Se não mostra, para mim é um bosta. Mas não é assim, é um segredo. Não vou usar palavras, né? Mas manda para aquele lugar, né? Você diz que é bom, você diz que faz acontece, agora tem aquele que fala, não, estou aprendendo, estou sabendo, vou aprender muita coisa. É humilde, ele diz que sabe e faz. Eu sei fazer o negócio e posso mostrar para quem quiser. Essa mesmo, vem para cima, vem. Vem que o diabo te mostra. Minha casa de aberraria acontece. E mandaria responde. Bruxaria faz acontecer. E eu posso dizer e posso provar.
Salve. Graças a Mas